Gente, boa noite. Que Jesus esteja conosco, com as nossas famílias, em nossos lares, em todo o planeta, cuidando de todos os doentes, esses que a gente nomeou, os que estão internados nos hospitais, os que estão internados em casa, os que estão com fome, fugindo de guerra, fugindo da fome, dessas doençadas que está no mundo, Jesus. Nós imploramos a sua misericórdia. Nos ajude, Jesus. Tenha clemência desse ranger de dentes que na própria oração a gente já sabia que isso ia acontecer. Pedimos à Senhora, Mãe de Jesus, Maria Santíssima, que hoje abrace esse planeta com todo esse carinho que a Senhora tem para todos nós, para poder diminuir as dores, o sofrimento de cada lar e que diminua a brutalidade entre as pessoas, que seja um acordar para o amor, para a paz, para a alegria das pessoas e que nós possamos ter mais fé, mais coragem. E pedimos que Jesus esteja com os amigos espirituais nos ajudando, porque ele disse: onde estivesse duas ou três pessoas reunidas, em nome dele, ele estaria presente. Então, Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos mande esses mentores maravilhosos para nos ajudar. E agradecer ao Sr. Eurípides Barçanufo por ser o diretor da nossa casa. E que a casa, falar para vocês, gente, a casa ficou linda, maravilhosa, ficou muito gostosa de poder trabalhar. Então, que ela fique cada dia mais iluminada pelo amor de Jesus, para que todos, ao entrar lá, possam sair melhores do que entraram. E assim, Jesus, te pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje. E pedimos, Jesus, que todos os que estão doentes, a Luciana, pedimos para ela que a luz possa ir nos órgãos, principalmente nos pulmões, de todos esses que a gente já pediu, e que possa a espiritualidade olhar cada um, dando um passe em cada um dos que estão doentes, internados em seus lares, e que cada um de vocês receba o Danilo, também receba essa maravilha que Deus nos manda para ajudar a todos nessa terra bendita. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada. Então vamos, o Cristiano. Senhor do Universo, Altíssimo Pai, neste mundo tão envolvido em sombras, peço que me ajudes a despertar a luz que jaz adormecida no íntimo do meu ser. Que ela brilhe na minha mente e no meu coração, se irradie pela minha boca, iluminando o ambiente quando eu falar. Que ela brilhe nas minhas mãos, para que eu possa pôr luz em cada coisa que tocar.
Que a tua luz, Altíssimo Pai, clareie os caminhos de todos nós, seres humanos, para que possamos nos harmonizar com as tuas leis, com a natureza, com a vida. Porque com as mentes harmonizadas podemos pensar melhor, com serenidade e equilíbrio, e com o amor vibrando em nós, saberemos conduzir melhor as nossas vidas, nossa fala, as nossas ações. Por tudo isso e por tudo mais te agradeço, Altíssimo Pai. Então, vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec. É essa a primeira, Cristiano? Espera aí. Ah, sim. Não. É na Mundo Normal Primitivo primeiro. Deixa eu ver. Da 84. Será que eu falei errado para você? Não, não tem importância. Forma e ubiquidade dos espíritos. Pode passar. Ah, então desculpa, a minha cabeça que não está muito. Pode continuar, meu filho. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então, ele pode se transformar. Aos nossos olhos, não, que a gente não vê. O espírito em si, a não ser que ele esteja com o perispírito junto. Mas o espírito melhor, aí, espírito elevado, ele pode aparecer como uma chama, um clarão, uma centelha, uma luz, um farol, ele pode se apresentar. Essa chama ou centelha tem cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Representam-se comumente os gênios com uma chama ou estrela na fronte. Aqui. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência, né? Então, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas com a rapidez do pensamento. Pensou, chegou. Mas depende do espírito, porque o espírito que ainda não como se diz, evoluído, ele ainda não tem essa capacidade. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da nossa alma, do nosso espírito. Entenderam? Então, vamos supor, onde está nosso pensamento, está a nossa alma. Então, é isso que Jesus fala, orai e vigiai. Porque dependendo de como eu estou pensando, o meu espírito está lá também.
Então, se eu estou pensando coisa boa, meu espírito está lá nas coisas boas que estou pensando. Se estou pensando em coisas ruins, o meu espírito está lá junto com o meu pensamento. Entendeu? O espírito que transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Ambas as coisas. O espírito pode perfeitamente, se quiser, dar-se conta da distância que percorre, mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Um espírito grosseiro, um espírito ainda que não é elevado, em certos lugares ele não vai. Mas um espírito elevado, ele vai. Mas tudo tem que ter, como se diz, uma preparação. A matéria oferece obstáculo aos espíritos? Não, eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Entendeu? Eles podem atravessar. Vocês não vê que de vez em quando aparece na televisão um espírito atravessando uma parede? Pode, tranquilamente. Eles podem estar em todos os lugares, na água, tudo. E aonde nós estamos agora conversando, está cheio de espíritos assistindo, né? Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Ubiquidade. Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções e leva mais longe seus raios, contudo, não se divide. A mesma coisa. Quando o espírito, ele um espírito de escola, um espírito jamais elevado, ele está lá no lugar onde ele está e ele pode aparecer aqui para mim. Ele, como se diz, ele se refletiu, mas o espírito não se dividiu em dois, entenderam? O espírito não se divide, ele pode refletir, ele pode aparecer, mas um reflexo dele. Está dando para entender? Todos os espíritos irradiam com a mesma força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Por isso que, vamos supor, o doutor Bezerra de Menezes, ele pode estar aqui trabalhando nesse grupo de espíritos de escola, mas, ao mesmo tempo, ele estar aqui prestando um auxílio a uma pessoa em outro centro. Vocês lembram, o doutor Eurípides fazia isso, o senhor Eurípides Barçanufo, nosso diretor maravilhoso, ele parava a aula, ele dormia, caía assim, aí os alunos, o professor dormiu. Ele ia lá naquele lugar, fazia o que tinha que fazer e ele voltava. Quer dizer, o espírito dele não se dividiu, ele expandiu. Né? Agora vocês veem que espírito maravilhoso ele era, né? Capaz de ir lá para socorrer as pessoas. E nós, ainda com o corpo, não socorremos nem nós direito, né? Mas cada espírito, aonde eu li? Eu já li tudo. Já li? Aqui. Vamos ler. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções sem por isso se dividir.
Apenas nesse sentido é que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuída aos espíritos, tal como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, pode transmitir ordens, sinais e movimento em diferentes pontos. Então, isso é que a gente vê, né? O que acontece, Santo Antônio, acho que de Pádua, né? Ele também fazia isso. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o perispírito dentro do Livro dos Espíritos, que a gente já estudou muitas vezes sobre a questão do Livro dos Espíritos. O perispírito. Não, nós estudamos separado naqueles outros livros, dentro lá do outro centro. O espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura, ou como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Entenderam? Então, quanto mais grosseiro é o nosso corpo, quanto mais bronco, bruto eu sou, o meu perispírito tem as mesmas características. Porque meu espírito ainda também está bronco. Então, o que é necessário? O meu espírito melhorar, o meu eu encarnado melhorar, me autoeducar, e esse perispírito vai moldando como eu já sou hoje. Então, eu posso mudar a minha aparência. Vocês podem ver que quando os espíritos, essas pessoas famosas, as pessoas descrevem quando veem, vê eles mais novos. Por quê? Porque as rugas, os males da velhice, a tendência é desaparecer e eles ficarem mais juvenis. Não quer dizer que eles viram criança ou adolescente, mas eles se aprimoram um pouco na aparência sem mudar a aparência do qual eles têm. Então, assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, pode ser chamado perispírito. Então, vamos pensar na laranja. A casca de fora pode ser o corpo. Aquela parte branca é o perispírito. E os gomos, o espírito. Do mesmo modo, os gomos pode ser o corpo, a parte branca, o perispírito, e a casca, o espírito. Entenderam? Então, o nosso corpo tem que ter como uma ligação com o nosso espírito. Por quê? Se o meu espírito não está ligado a mim, eu já desencarnei. Então, e muitas vezes eu não vou ter vida. Então, o perispírito é que usa de unir o corpo com o espírito com o corpo. O espírito comanda, o corpo, o perispírito faz aquilo para o corpo. Agora, o nosso corpo obedece ao espírito. Se o nosso espírito é fraco, o nosso corpo também irradiará coisas dependendo da nossa fraqueza. Muito bem. Esse nosso perispírito, como eu sempre falo, é o nosso mata-borrão. Tudo que fazemos passa para o perispírito. Então, o nosso perispírito fica marcado, porque o perispírito é meu corpo, só que ele é mais, como se diz assim, quando a gente faz um mapa, a gente não cola o mapa no papel, então daquele pedacinho de papel a gente passa o mapa, é igualzinho.
o nosso corpo, o mapa do nosso corpo naquele papel e o nosso espírito. E o nosso corpo tem, o perispírito tem tudo que o nosso corpo tem. Agora, dependendo das nossas ações, o nosso perispírito, com o nosso espírito, influencia no nosso DNA, influencia nas nossas células, influencia na maneira nossa de pensar. Então, o pensamento é tudo, porque ele mostra a inteligência. Então, quanto mais eu penso coisas boas, mais eu estou alimentando o meu espírito de luz e o meu corpo ficando cada vez mais saudável. Por quê? Porque o meu perispírito não entra em choque com as duas partes. E muitas pessoas falam, nem todo livro fala sobre o duplo. O que é o duplo? É assim, entre o corpo e o perispírito, existe o duplo. O que é o duplo? É a parte onde fica ligado os chakras em nossos corpos. Então, quando a gente desencarna, esse duplo desaparece, ele não acompanha o nosso espírito. Ele não acompanha o nosso espírito. E então ele desaparece. Mas nem todos os livros citam essa questão. Mas é bom a gente saber um pouco. De onde o espírito, de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial, do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Entende? Então, por quê? Porque aquele corpo que nós vamos ganhar e o nosso espírito, o perispírito, tem que estar em consonância com o novo planeta. Igual nós temos na Terra, nós temos água, nós temos pedra na vesícula, não é? O nosso corpo é um mapa, quando mostra os nervos, é como se fossem rios, né? Então, tudo que nós temos no nosso corpo também existe na natureza da Terra. Porque se nós tivéssemos corpos diferentes, não daríamos conta de viver adaptados na Terra. Por que quando os homens vão à Lua, eles usam aquelas roupas? Por quê? Porque a atmosfera da Lua é diferente da atmosfera da Terra. Quando vai a Marte, quando for pessoas, vão ter que ir com roupas especializadas, né? Porque senão pode morrer frito, pode morrer inalando gases venenosos. Então, o nosso corpo tem que estar em consonância com o mundo que nós vamos habitar, né? O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e pode tomar forma visível e mesmo palpável. Pode. Porque o espírito pode aparecer para nós, igualzinho nós estamos aqui conversando, de carne e osso, pode aparecer, você pode palpar, porque eu já senti, você pode vê-lo só o contorno transparente, e você pode ver igual a fumacinha, que faz assim, 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 e forma aquele corpo. Ou então você pode ver o espírito só as pernas, só uma cabeça, as costas, alguma parte daquele espírito. Mas é um espírito, ele não deixa de ser um espírito, é aquilo que você vai ver. Diferentes ordens de espíritos. Então, o perispírito a gente já estudou. Mas depois, se tiver perguntas, a gente volta
no capítulo para poder explicar melhor. Diferentes ordens de espíritos. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Então, vamos pensar em Jesus. Que grau de ordem Jesus estava aqui na Terra? E lá? Numa ordem muito superior. Nós não podemos nem pensar em nos comparar com ele. Agora, nós podemos pensar em seguir os seus passos para chegarmos próximo dele. Isso nós podemos fazer, né? Então, é por isso que nós estamos estudando para acordarmos, para melhorar o nosso eu, fazermos o autoconhecimento, a autoeducação. Tudo isso nós precisamos fazer para poder entender o mundo que nos rodeia, para entender as causas das nossas dores, as causas dos transtornos dentro de casa, as causas, por que nós vivemos dessa forma, por que isso veio para mim, por que eu estou nessa família, por que eu estou neste trabalho. Tudo tem correlação com o seu grau de desenvolvimento e com o seu grau, não só de evolução, mas as suas ações de quando você, de outras encarnações e dessa encarnação que nós estamos vivendo agora. E há um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos. Seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, pode reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem e a sua preocupação. Na terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. Ainda estamos na terceira escala, porque a gente tem raiva, a gente tem mágoa, a gente odeia. Então, nós precisamos, é isso, o estudo é isto, é para que nós possamos procurar. Hoje eu fiz isso, então não posso fazer isso mais, eu não posso repetir. Quer dizer que você já começou a melhorar, porque teve discernimento daquele ato que você fez e que não foi bom, e você procurar não repetir. Então, isso é progresso. Agora, que as pessoas que fazem atos e não ligam, não é comigo, o problema não é comigo, essas pessoas não ainda saíram da ignorância total. Os espíritos de segunda ordem têm apenas o desejo do bem, ou terão também o poder de praticá-lo? Sim, eles têm esse poder, conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria, a bondade, mas todos ainda têm que sofrer provas. Então, você vê o Chico, já é um espírito classificado de primeira ordem, mas ele aceitou vir à Terra e teve provas horrendas. Essas provas foi para mostrar para nós que vale a pena a gente esforçar e ser melhor, porque o bem vence, a luz vence, o amor vence. Entenderam? Então, nós temos que ter boa vontade em querer melhorar. Os espíritos de terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem nem o bem nem o mal.
Outros, ao contrário, se regozijam no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há também os espíritos levianos ou estolvados, mais astuciosos do que maus, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se ri. Então, nós já estamos começando a sair da terceira ordem para irmos para a segunda. Então, quanto mais atos de bem, quanto mais pensamentos de amor, nós começarmos a prática, porque não adianta eu ter o pensamento e não ter a prática na vivência com o outro, porque a prática sem ação é uma enxada enferrujada. Então, eu tenho que ter o conhecimento e trabalhar, e agir em cima daquele conhecimento. Porque é naquela ação que eu vou ver se eu aprendi ou não. Então, as pessoas são colocadas à nossa volta, não é para te castigar, é para ver se você conseguiu vencer aquela prova. Se não conseguiu, vai ter que repetir a prova de maneira mais difícil. Então, é por isso que nós estamos aqui lutando contra as nossas mazelas, lutando contra o orgulho, a vaidade, o ciúme, para podermos granjear uma vida melhor na próxima encarnação. Nós não vamos ser ainda espírito de luz, não vamos ser nada disso. Mas se nós tivermos ações voltadas para o bem, pensamentos que a gente já retirou, vícios que já não temos, certos vícios mais, nós já estamos dando saltos na nossa evolução. Certo? Acabou, Cristiano? Então, vamos fluidificar nossa água e aí depois fica aberto para vocês comentarem, não é? O que vocês acharem que deve comentar. Então, vamos pedir a Jesus essa assistência que nos foi dada para podermos ajudar todos os doentes do planeta, mas também ajudar a tirar de nós essas doenças tão pequenas que nós as tornamos tão grandes, que é o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o ciúme, a inveja. Nos ajude, Jesus, a termos coragem de olhar para nós e vermos aonde nós precisamos remodelar, nós precisamos mudar, mas não mudar para os outros verem, mas mudar para nós mesmos vermos que nós estamos refletindo. E como a lição primeira, a oração primeira, foi que as nossas mãos se tornem luz, que o que tocarmos possa ser ajudado, então que as nossas mãos, Jesus, sejam operosas e que tudo que a gente fizer, Jesus, seja voltado para o bem. Que as nossas mãos possam socorrer, que as nossas mãos possam aliviar, matar a fome, ajudar as pessoas da forma que nós pudermos, Jesus. E que as nossas mãos possam receber dessa espiritualidade maior, essa luz intensa de amor, para que nós possamos fluidificar as nossas águas, possamos, de longe, olhar os doentes e refletirmos a luz do Cristo em todos os doentes dos hospitais, não importa a doença que ele esteja, em todos os que estão acamados, todos os que estão sofrendo a influência de espíritos, todos que estão chorando por causa da fome, todos que estão chorando porque estão na rua, Jesus, nós pedimos que as suas mãos se tornem milhões de mãos, Jesus, junto com as nossas, para que nós possamos aliviar, nós não, mas vocês, e nós ajudando, sendo intermediários, mesmo pequenos, ajudando as pessoas a sentirem paz, a sentirem luz, esperança, fé,
coragem, e que toda água que todo mundo for tomar, essa água possa ter o remédio próprio para cada um, em todo o planeta. Obrigada, Jesus, por esses momentos que o Senhor nos oferece. Momentos de amor, de paz, e que esses momentos se tornem cada vez maiores, para podermos aprender a ciência de ajudar, a ciência de curar, a ciência de levantar os caídos, a ciência de saber orar, a ciência de saber nos comunicarmos com essa espiritualidade maior e ajudarem a todos que precisam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que Jesus nos abençoe e abençoe todo este planeta.